Olá, eu sou Oswaldo Quartim, da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Estamos no nosso quadro Rádio MP Entrevista, desta vez com a Jaqueline Orofino, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Tudo bem, Jaqueline? Boa tarde, Oswaldo. Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigado pela presença aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. A gente quer falar agora sobre o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele atua em prol do cidadão, executando a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público em todo o Brasil e de todos os seus membros, respeitando a autonomia da instituição e de cada um desses membros. Um deles é o Ministério Público de Minas Gerais. Jaqueline, o que caracteriza o Ministério Público demandista que a gente fala, que vem sendo atualizado? Na verdade, o Ministério Público demandista é o que é o mais tradicional, vamos dizer assim, que as pessoas, de modo geral, estão mais acostumadas. A imagem do Ministério Público mais divulgada, vamos dizer assim, que é daquele promotor de justiça que depende de uma atuação da polícia para apurar crime, por exemplo, depende de uma atuação do Poder Judiciário para dirimir as controvérsias entre as pessoas, quando há um conflito. Não é um Ministério Público que ele mesmo busca a solução, busca o resultado. Ele sempre depende de uma outra instituição, de uma interposta pessoa, e isso gera uma atuação muito mais burocratizada, às vezes muito mais demorada, e que, consequentemente, prejudica, podemos dizer assim, que o cidadão que está lá na ponta esperando pela solução do seu problema, esperando pelo seu direito, ele seja atendido com mais rapidez e agilidade. E Jaqueline, então o que historicamente contribui para que essa antiga versão fosse estabelecida ou atualizada? Aí agora a gente está num movimento, vamos dizer assim, de mudança dessa versão tradicional, Isso ainda vem ocorrendo de forma lenta e gradativa, mas tem mudado. O Ministério Público tem buscado uma atuação mais resolutiva, que a gente chama, o nome que a gente dá é esse, uma atuação mais resolutiva, que é justamente essa atuação menos burocratizada, em que o promotor de justiça procura se integrar muito mais à sociedade, saber quais são os problemas e as demandas sociais, para a partir daí buscar ele mesmo, o promotor de justiça, uma solução, e não necessariamente por meio do Poder Judiciário, que é o que a gente diz, uma atuação extrajudicial. Então ele faz reuniões com representantes da comunidade, por exemplo, para tentar buscar uma solução, de repente um aprimoramento de um serviço público. Ele faz reuniões, de repente, com as partes, entre as partes que estão em conflito, para procurar uma negociação, uma mediação, que são formas de solução consensuada, e às vezes muito mais rápidas e eficientes do que se fosse judicializado aquele caso, Esse movimento começou a partir do novo perfil do Ministério Público na Constituição de 88 e vem se fortalecendo, e o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Corregedoria Nacional, já vem buscando. 2016 foi a Carta de Brasília, que é um documento que nós temos, trata da atuação resolutiva do Ministério Público, e ano passado, na gestão do Dr. Oswaldo, enquanto Corregedor Nacional, se buscou muito fortalecer e estimular essa atuação resolutiva dos promotores de justiça. E falando em essa atuação resolutiva, o que caracteriza o novo Ministério Público Resolutivo? É um promotor que não se contenta, vamos dizer assim, numa linguagem bem fácil de ser entendida. Não é aquele que fica dentro do seu gabinete esperando o problema chegar. Ele procura se antecipar ao problema, ir ao encontro da sociedade, saber quais são os problemas que ela está enfrentando e, a partir daí, procurar uma solução. Isso, muitas vezes, o promotor, a gente fala assim, que ele deve procurar ser proativo, inclusive, se antecipar ao problema. Então, se ele está vislumbrando uma situação que pode gerar um problema, por exemplo, um problema ambiental futuramente, nada impede que ele, de forma preventiva, chame quem tiver que ser chamado para tentar evitar que aquilo venha a ocorrer futuramente. Acho que isso é uma das principais características da atuação resolutiva. E que aí acho que os próprios procuradores, eles tiveram que se adaptar
inovar também, né, para buscar uma nova forma. Como que você pode descrever talvez essa nova forma de trabalho, esse novo método resolutivo? Eu acho que esse novo método resolutivo passa muito pela questão que eu coloquei, assim, de realização de audiências públicas, realização de reuniões, realização de visitas, de tratativas, coisas que saem do papel, vamos dizer assim, e são muito mais operacionais, se é que eu posso dar esse nome, buscando uma solução mais dialogada, mais consensuada, consequentemente mais rápida dos problemas. Acho que esses são, assim, os métodos são basicamente esses. A Corregedoria até, se me permite falar, assim, a Corregedoria Nacional na gestão passada, inclusive com uma contribuição muito grande do Ministério Público de Minas Gerais, lançou o Manual de Resolutividade do Ministério Público com algumas diretrizes, tanto de ordem teórica como de ordem prática. E ao lado disso, lançou também guias de atuação resolutiva, e os guias tratam justamente dessa temática, assim, voltada para negociação, mediação, conciliação, propostas restaurativas, tudo nesse sentido de dialogar, de conversar, de reunir e tentar buscar juntos a melhor solução. Isso sempre buscando de forma mais prática e mais próxima da sociedade em geral, do cidadão comum, né? Chama para conversar, né? Exatamente. Chama o cidadão, chama os representantes do cidadão, os representantes dos poderes públicos, coloca todo mundo na mesa, aquele sentido bem de mesa redonda, assim, senta todo mundo à mesa e vamos conversar aqui e ouvir o cidadão, né? Principalmente, acho que é isso, assim, né? Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de ouvir as pessoas, né? E pra gente conhecer o que elas precisam, elas têm que ser ouvidas. Então, o Ministério Público tem que buscar, a atuação resolutiva é isso, abrir as portas e abrir os ouvidos, né? Ouvir o que as pessoas estão precisando. E como tudo na vida, nada melhor do que uma boa conversa pra gente resolver as diferenças. Exatamente. E nesse contexto todo, que tipo de apoio institucional, além dessas cartilhas, por exemplo, que o Ministério Público aqui de Minas Gerais a gente sabe que produziu, que tipo de apoio que os outros Ministérios Públicos têm de forma geral? Os Ministérios Públicos, ano passado, por meio da Corregedoria Nacional também, eu pude visitar, na verdade, na gestão do Dr. Oswaldo, eu visitei quase todos os Ministérios Públicos do Brasil. Além dessa questão da produção de material, disponibilização, melhor dizendo, de cursos para os promotores de justiça, porque muitos deles, e aí eu posso falar por mim, inclusive, que eu tenho hoje 20 anos de MP, a minha formação ainda foi uma formação demandista. O Ministério Público que eu estudei, vamos dizer assim, era um Ministério Público demandista. Então, para mim, o Ministério Público Resolutivo é, de certa forma, uma novidade. E aí, assim como eu, tem outros colegas da mesma forma. Então, a gente precisa passar por capacitações, por cursos que permitam mudar a mentalidade nossa, né, enquanto representantes da instituição, para poder trabalhar melhor esse conceito de resolutividade. Além disso, é muito importante que haja um apoio das corregedorias dos Ministérios Públicos. E aí, assim, só para que as pessoas, de modo geral, compreendam, as corregedorias dos Ministérios Públicos realizam e cobram a atuação dos promotores de justiça. E essa cobrança deve necessariamente deixar de ser meramente por números, né, como muitas vezes a gente verifica nas corregedorias, e passar a ser uma cobrança por resultado, uma cobrança de ordem qualitativa, pela qualidade do serviço prestado. Isso, sem dúvida, vai ser um incentivo para que os colegas passem a trabalhar de forma diferente também. Então, esse apoio institucional também é muito importante. Para finalizar a nossa conversa, que aliás está de altíssima qualidade, obrigado por isso. Ô Jaqueline, que dica que você daria para uma boa negociação, para alguma diferença terminar boa para os dois lados? Olha, eu não sou profissional de técnicas de conciliação, eu não tenho grande experiência na temática, mas assim, o que eu pude verificar um pouco do que eu li, um pouco do que eu estudei, inclusive os manuais nossos são muito interessantes, porque eles trazem, inclusive, muita coisa de neurolinguística, de observar o comportamento das pessoas. Então, assim, o que eu já vi, assim, que ajuda a dar certo, não é que vai dar, mas que ajuda a dar certo, é justamente o mediador ter conhecimento do que ele está fazendo, né? Saber ouvir as pessoas, saber destensionar o ambiente, deixar tudo mais leve. A própria, como é que eu posso dizer? A própria formatação do ambiente, né? Faz diferença também. Não ser aquele ambiente, vamos dizer, formal demais, rígido demais, que a gente está acostumado a ver no ambiente de justiça, né? E ser um ambiente mais, não sei se descontraído seria a palavra, mas é que me vem à cabeça. Mais leve, um pouco mais leve. Isso, exatamente. Isso são coisas que facilitam. E colocar as pessoas para dialogar.
sentarem, saber que às vezes, por exemplo, no caso o nosso enquanto membro do Ministério Público, né, enquanto membros, às vezes a solução não vai vir numa primeira reunião, não vai vir num primeiro encontro. Então tem que ter paciência para saber que às vezes é necessário, e é muito mais trabalhoso, mas é necessário, uma segunda, uma terceira, uma quarta reunião, um quarto encontro, para que as partes também possam amadurecer as propostas, uma o que a outra levou e vice-versa, e chegar num acordo. Acho que é isso, assim. Essa foi a Jaqueline Orofino, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Jaqueline, muito obrigado pelo ótimo papo e pela participação aqui no nosso Rádio MP Entrevista. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço muito a oportunidade, eu agradeço muito ao Ministério Público de Minas Gerais pela oportunidade de poder conversar com vocês. Um prazer. Perfeito, Jaqueline. Obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu aí. Bom papo mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada. Prazer. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. Bom trabalho.